Entrevista coletiva com o técnico Marcelo Chamusca, comandante do Ceará. Ô Marcelo, o quanto foi importante voltar a vencer pelo Campeonato Cearense, pensando na tabela de classificação e é evidente no jogo que chama a atenção no domingo, o Clássico Rei? Eu acho que a vitória, na verdade, no jogo de hoje, ela tem uma série de aspectos, né? Primeiro, pela dificuldade que a gente teve para montar a equipe, a gente teve que, mais uma vez, mexer muito na estrutura e sem tempo para treinar, porque a gente jogou na terça-feira, foi apenas uma sessão de treinamento para a gente poder encaixar jogadores que nem sequer tinham jogado ainda na temporada, o caso do Naldo, o caso do Parrudo e do Felipe, lateral esquerdo. Então, eu acho que em cima dessas dificuldades, pouco tempo de treino, jogadores novos entrando, a qualificação do adversário, que é um time muito organizado, que baixa bem as linhas, tem um contra-ataque muito rápido também, com jogadores de velocidade pelo lado do campo, e a necessidade nossa pela tabela. Eu falava com os jogadores antes do jogo, em relação ao nosso momento na competição. E era um confronto direto, um adversário que estava com a mesma pontuação que nós. A gente precisava voltar à zona de classificação para poder trabalhar no clássico, diríamos assim, com a tranquilidade maior em relação à pontuação, senão a pressão aumentaria, né, para um jogo tão importante. Então eu acho que todos esses aspectos foram muito positivos. Eu fiquei muito contente com a entrega, com o comprometimento do grupo. A gente realmente agora está competindo de verdade e conseguiu aproveitar bem algumas oportunidades que a gente criou. A gente até teve uma outra situação para poder dilatar um pouquinho mais o placar, mas eu acho que 2-0 por tudo que aconteceu no jogo foi um resultado justo. Você acha que o time não estava jogando bem, porque deu para notar que você estava reclamando muito e tal, e quando fez 1-0 conseguiu fazer fluir o jogo, conseguiu tranquilizar a partida? As dificuldades naturais de um time que treinou pouco, que tinham jogadores entrando, que não assimilaram ainda 100% o modelo de jogo, os conceitos. Então, algumas dificuldades naturais desse início de trabalho, mas eles souberam sobrepor tudo isso com o espírito, com o comprometimento em relação à entrega que eles fizeram no jogo durante os 90 minutos. E depois que a gente conseguiu fazer 1-0, numa situação em que a gente baixou a linha e saiu rápido com o Roberto, tanto o Roberto como o Coutinho cresceram muito no jogo, principalmente o Roberto. E aí no segundo tempo a gente já trabalhou um pouco melhor, já controlou melhor o jogo, sofreu menos, na verdade só teve uma jogada de perigo, que foi um chute, né, da entrada da área, mas a gente conseguiu marcar bem e conseguiu criar algumas situações interessantes ali para poder fazer o 2-0 e o 3-0. Chamou seu ponto ferroviário, não foi bom, o que o Ceará queria, mas você saiu dizendo que gostou da performance, tinha gostado da performance do time. Hoje eu não sei se a performance foi melhor do que daquele jogo, mas no todo foi melhor por conta do resultado. Por conta do resultado, a gente precisava muito voltar a vencer. Então diríamos assim, a gente não conseguiu aliar a performance de sábado com o resultado final. Por quê? Até pelas mudanças que nós fizemos. Hoje eu não tive a condição de colocar aquele time que começou o jogo de sábado. Por quê? Porque tiveram 5 jogadores que começaram sábado que jogaram terça. Então é natural que o time não performasse da mesma forma. Mas nós fomos efetivos, as oportunidades que a gente criou a gente soube aproveitar muito bem, marcou bem um adversário, teve posse de bola, controlou o jogo. Então tudo aquilo que a gente pediu, a gente conseguiu dentro do campo de jogo realizar. E acabamos saindo merecedores do resultado por tudo isso. Chamusca, pensando no time adversário, você acha que teria sido diferente se aquela bola tivesse sido confirmada como gol? Porque realmente entrou. Se é nota musical. Eu nunca falo em si, né? Porque se a gente tivesse feito 2-0 com o Roberto antes do chute do cara, era 2-1. E tem outras situações também que aconteceram durante o jogo. Então, se a bola entrou e houve um erro de arbitragem, eu tô quase me ajoelhando aqui, porque os caras só erram contra nós. Finalmente erraram a nosso favor nessa competição. Ô, Chamusca, eu queria só que você repetisse a dificuldade de montar a equipe. Difícil porque, primeiro que quando você joga sábado, terça e joga quinta, banaliza o jogo, né? Tanto que a gente jogou para o concreto hoje aqui, não tinha ninguém para ver o jogo praticamente. Então, quando banaliza, é muito difícil você conseguir motivar os seus jogadores, criar uma atmosfera realmente de jogo de verdade, nessas condições de você estar jogando todo dia. Você tem um dia para treinar,
nós tivemos apenas o dia de ontem, quarta-feira. Você não pode colocar um treinamento com a intensidade um pouco maior, nem colocar um treinamento volumoso, porque você tem um jogo no outro dia. Tem um monte de jogador para encaixar, tem um monte de situação que você precisa trabalhar taticamente, inclusive o posicionamento do adversário. Então, para o trabalho do treinador é muito difícil, mas a gente está conseguindo superar tudo isso. E agora, a gente está conseguindo também ter os resultados na competição, que até 2, 3 rodadas atrás a gente não conseguiu. Eu vou voltar a falar de novo, que eu já falei na semana, depois do jogo de terça-feira. Tirando o resultado do jogo do Floresta, tá tudo mais ou menos dentro do nosso planejamento. Você falou agora de atmosfera, eu me lembrei que domingo tem a melhor atmosfera possível, né? Porque o principal jogo do nosso estado. E é um jogo que o Chamusca conhece muito bem, só que agora do outro lado. Sim, é uma atmosfera que eu conheço muito, porque eu participei várias vezes em competições, inclusive, diferentes, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, e a gente sabe bem o que é a representação de um clássico. Nesse momento agora que o nosso rival tá vivendo um momento bom na competição, e a gente tem a oportunidade, até porque o planejamento foi feito, de colocar os jogadores que não jogaram hoje, né, para poder começar de início a partida, e vamos aproveitar esses 2 dias, amanhã, sábado também um pouquinho, para a gente poder organizar a equipe e fazer um grande jogo no domingo. Ô Chamusca, o seu adversário no domingo, comandante do Fortaleza, o Rogério Ceni, tem 40 partidas como treinador. Você já sabe qual é o estilo dele de jogo? Como é que você pode encaixar a sua equipe para a partida diante do Fortaleza? Bom, o estilo dele é um pouquinho mais difícil, né? Porque a competição, inclusive, que ele disputou o ano passado, a gente estava disputando uma outra. Então a gente assistiu alguns jogos, claro, inclusive no primeiro semestre, né? No campeonato estadual, e viu mais ou menos como é que funcionava o modelo de jogo. E viu todos os jogos aqui do Fortaleza. A gente está com um material muito farto, assim, de muita qualidade em relação ao comportamento do adversário. Então, a nossa análise, na verdade, é mais pelo que foi feito agora, em relação ao trabalho do Rogério, porque lá eram outros jogadores, era um outro clube, uma outra característica. É muito pelo que está sendo feito agora, mas clássico é um jogo de detalhe, é um jogo onde você tem que estar com o nível de concentração muito alto, o espírito vai pesar muito também, e a gente vai se preparar para todas essas dificuldades.